Olá, gente, bom dia. Nossa aula de matemática de hoje vai falar sobre razão. Bom, para que a gente utiliza a razão, né? A razão, ela é usada para fazer a comparação entre duas grandezas. Então, quando a gente divide uma grandeza pela outra, nós estamos comparando a primeira grandeza com a segunda. A definição, como eu já falei, razão, ela vai ocorrer entre duas grandezas. A gente vai chamar aí a primeira grandeza de A e a segunda grandeza de B. Então, a razão entre A e B vai ser a divisão ou o quociente entre A e B, sendo que B ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, a razão vai ser A dividido por B, ou se a gente for representar em forma de fração, A sobre B. Aí temos um exemplo. Seja A 18 e B 12, qual a razão entre A e B? Então, como a gente já viu, para calcular a razão, a gente faz o quociente, a divisão dessa razão. Então, vai ser 18 sobre 12, colocando em formato de fração. Como a divisão aí não é exata, mas a gente pode simplificar, né? A primeira simplificação que está sendo feita aí, os números eles foram simplificados por 2, obtendo uma fração equivalente de 9 sobre 6, certo? Mas ainda dá para simplificar. Aí, simplificando novamente por 3, nós vamos obter uma outra fração equivalente, que é 3 sobre 2. Então, a nossa resposta, né, sobre qual é a razão entre A e B, sendo A 18 e B 12, é 3 sobre 2. Bom, o cálculo de IMC. Por que eu trouxe esse cálculo para vocês? Porque esse cálculo ele é feito utilizando a razão, né? O IMC, como vocês já devem ter ouvido falar, ele mede, né, se a pessoa está com peso ideal, com peso acima do ideal ou abaixo do ideal. E ele usa duas grandezas, que é o peso, né, a medida da massa do corpo, e a medida do comprimento da altura, né? Então, vemos que já está se encaixando aí na nossa definição de razão, duas grandezas. E o que é que ele faz com essas duas grandezas? Exatamente o que a gente viu lá na razão. Ele traz a divisão, ou quociente, dessas grandezas. O IMC ele vai ser igual à medida da massa, dividido pela medida do comprimento da altura ao quadrado. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o índice de massa corporal é a razão entre a medida de massa, em quilogramas, e o quadrado da medida da altura, em metros. Agora, eu quero que vocês calculem o índice de massa corporal de vocês, certo? Vocês vão fazer o que a formulazinha lá, ela pede. Vocês vão pegar as duas grandezas. A primeira, que é o peso, né, a massa do corpo de vocês vão colocar o peso e vão dividir pela altura ao quadrado. Depois vocês podem até dar uma olhada aí nesse quadro que eu trouxe para vocês e ver em que situação vocês se encaixam aí, certo? Então, essa é a primeira atividade de vocês. Façam direitinho no caderno. E agora vamos considerar algumas razões especiais. Nós vamos ver duas delas. A primeira é a velocidade média. Então, a velocidade média ela vai ser obtida pela razão entre a medida da distância, primeira grandeza, e a medida do intervalo de tempo gasto, tá aí a segunda grandeza, certo? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que diz assim, ó, se um automóvel ele percorre 240 km em 3 horas, então a medida da velocidade média dele em km por hora vai ser calculada entre a razão de 240 e 3. É como se a gente for colocar lá na formulazinha que eu dei para vocês, o A seria 240 e o B, o 3, né? Então, 240 sobre 3, a divisão aí dá exata, né, dá 80. Então, esse motorista aí, a cada hora que ele percorreu, ele rodou 80 km, né, 80 km por hora. Então, essa aí é a velocidade média que esse automóvel ele percorreu essa distância. Aí vamos para outra razão especial, que é a densidade demográfica. A densidade demográfica de uma região ela vai ser obtida pela razão entre o número de habitantes da população, tá aí a primeira grandeza, e a medida da área da região, que seria a segunda grandeza. Então, aí temos um exemplo. Se um município tem uma população de 12 mil habitantes e a medida da área é de 150 km quadrados, então dizemos que o valor da densidade demográfica desse município ele vai ser calculado entre a razão de 12 mil e 150, certo? O A, 12 mil, o B, 150. Então, 12 mil dividido por 150 também dá exato, né? Dá 80. Então, a cada quilômetro quadrado dessa área tem 80 habitantes.
Tá aí agora para vocês um exercício, certo? De razão. Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder, certo? Na próxima aula eu vou estar corrigindo essa atividade, mas lembrando que quando voltarem as nossas aulas presenciais, eu vou estar olhando o caderno de vocês, então copiem tudo direitinho, ok? Se tiverem qualquer dúvida, na nossa próxima videoaula eu vou estar corrigindo essa atividade. E é isso, gente. A nossa aula fica aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, tenham gostado da aula e até a próxima.